Bom, vamos então dar início à nossa conferência de imprensa, que hoje o tema, e é um tema extremamente atual, ele é sempre atual, mas agora nesse início da ano letivo e com todas as perturbações que as escolas estão a viver ainda, ele torna-se mais atual. Como acontece, e eu agora vou vingar-me disso, sempre que vou ao site de uma televisão para ver uma notícia, tenho que ver um anúncio antes, eu vou também aproveitar. Dia 5 de outubro, não se esqueçam que é o Dia Mundial dos Professores. Os professores vão juntar-se às 14h30 no Rossio, que como são, e continuamos a assumir isso, agentes, atores, eu diria até, fundamentais de cultura e de conhecimento, decidimos que os professores trouxessem, escolhessem um livro que entendem, que gostem, que queiram oferecer, que achem que é importante oferecer às pessoas com quem se cruzam, e esse livro, que cada um trará o que entender, terá também um marcador alusivo ao Dia Mundial dos Professores, e os professores portugueses vão distribuir livros à população nas ruas de Lisboa no seu Dia Mundial. É evidente que não se trata apenas disso, trata-se também de dizer que os professores são dos trabalhadores, neste caso dos profissionais, que em Portugal mais têm sido atacados e maltratados pelo governo, por governos, infelizmente, mas este em particular, com uma redução brutal do número de professores, quer através do desemprego de contratados, quer através de apresentações antecipadas, rescisões, enfim, tudo o que se conhece. Os professores, no entanto, continuam a assumir-se como pilares fundamentais da educação, do conhecimento, da cultura, e querem assinalar o seu dia desta forma. E, portanto, nós iremos do Rossio, 14h30, até ao Camões, e aí depois haverá aquelas coisas habituais também, de alguma mensagem, que será dita pelas organizações sindicais que promovem a iniciativa, que são 7, não é apenas a FENPROF, só aquelas que, por hábito, se confundem entre serem sindicais ou governamentais, e há uma ou outra, principalmente uma, do que outra. Essas não estão, porque não quiseram estar, mas a maioria das organizações estarão presentes nessa iniciativa. Aqui, na nossa mesa, temos os meus colegas e camaradas dirigentes dos sindicatos do continente, que o levantamento que fizemos é, sobretudo, são escolas do continente, e que eu apresento, tanto o meu colega Paulo Peralta, que é dirigente do Sindicato dos Professores da Região Centro, a Celeste Duarte, que é também dirigente do Sindicato dos Professores da Região Centro, ao meu lado a Maria da Fé Carvalho, que é dirigente do Sindicato dos Professores da Zona Sul, a Wanda Lima, que é dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e, simultaneamente, é quem, na FENPROF, coordena as questões que têm a ver com o primeiro ciclo. No fim, darei o telemóvel para coisas do primeiro ciclo, já sabem com quem é que ligo. Ela fica muito nervosa e tal, mas depois passa-lhe ao fim de 5 minutos. A Albertina Pena, que é dirigente do Sindicato dos Professores, também da Grande Lisboa, e a Maria José Silva, que é dirigente do Sindicato dos Professores do Norte. Portanto, estão aqui os 4 sindicatos e também a FENPROF, neste caso, que é uma dirigente dos sindicatos, obviamente, mas que é responsável a nível nacional. Dizer o seguinte, nós quando decidimos organizar esta conferência de imprensa e também promover o levantamento que promovemos, fizemos-lo com uma convicção, é que em Portugal é necessário que haja um profundo debate sobre toda a organização do sistema educativo português, porque eu recordo, o sistema educativo português tem hoje uma escolaridade obrigatória de 12 anos, tem hoje um conjunto de respostas que tem que dar face a exigências que se lhe colocam, e no nosso país nunca houve, não houve até hoje, um debate profundo sobre como é que o sistema se deve organizar. Coisas tão simples, e nós sobre isto não temos nem certezas nem coisa nenhuma. Temos até mais dúvidas que certezas. Mas dizer que a intenção com que nós estamos hoje aqui é precisamente essa. Portanto, estava a dizer que nós temos hoje uma escolaridade de 12 anos que nunca foi discutida. Isto é, se numa escolaridade obrigatória de 12 anos, os ciclos... E eu não estou a dizer que nós defendemos que seja diferente, atenção, mas isto tem que ser discutido. Os ciclos de ensino têm que e devem continuar a ter a duração que hoje têm, ou seja,
devem continuar a ter um primeiro ciclo de ensino básico de 4 anos, e depois mais 2 no segundo ciclo, e depois mais 3 no terceiro ciclo, e depois mais 3 no secundário, e depois há as vias profissionais, que agora o Ministério da Educação quer também integrar as profissionais duais, devem entrar quando? No secundário, mais cedo, no básico. Nada disto foi discutido. Como é que isso se articula depois com o procedimento no ensino superior? E como é que se articula com os novos cursos criados a nível do ensino superior? E como é que isso se articula com uma educação pré-escolar, que hoje, por exemplo, no grupo etário dos 5 anos, praticamente está generalizada, todos têm acesso, portanto, isto nada foi discutido. As coisas foram... O alargamento da escolaridade obrigatória teve apenas a ver com uma coisa. A partir de certa altura, os alunos, em vez de saírem ao fim de 9 anos, saíam ao fim, tinham que ficar mais um para o 10º, mais um para o 11º, mais um para o 12º e já está. Pronto, e foi isto. Portanto, a discussão não foi feita. E o primeiro ciclo do ensino básico é dos setores onde isto mais se sente. Porquê? Porque, sendo, e acho que isto estamos todos de acordo, não é? Sendo a base, portanto, é o princípio, pelo menos isto é discutível, o princípio, em nossa opinião, até é na educação pré-escolar. Mas a escolaridade obrigatória é o primeiro ciclo, é aqui que começa o percurso verdadeiramente escolar e, portanto, face a isto, tem que haver algum cuidado. Estamos a falar de crianças com 6 anos, que em muitos casos, turmas que têm diversidades muitas, nomeadamente com alunos que vêm do pré-escolar, outros que nunca frequentaram o pré-escolar, uns que vêm do pré-escolar mais social, uma perspectiva. Esta diversidade existe e depois os alunos chegam aqui. E as escolas, os agrupamentos, em cada um às vezes, ou em boa parte das vezes, acontece como cada um entende e cada um faz de sua maneira. E esse é um dos problemas maiores que nós aqui encontramos. Por exemplo, o Sr. Ministro da Educação dizia há poucos dias, a propósito do inglês, em que anunciou a criação de um grupo de recrutamento para o inglês com um professor para dar inglês, o Sr. Ministro da Educação dizia que aqueles que ainda têm na cabeça a ideia de que o primeiro ciclo tem que ter um mestre de escola, isso já não é assim. Mas que é o Sr. Ministro Nuno Crato, que até parece um admirador da escola do 24 de Abril, para vir agora com uma conversa destas, não é? Agora, a questão aqui não está o se deve ou não continuar a ser o mestre de escola. A questão aqui está em, se não for o mestre de escola, e nós admitimos bem que não seja, como é evidente, o que é que deve ser? E essa é que é a questão que não está discutida. E o que nós fomos aqui detectar, aliás, confirmando o que já suspeitávamos, é que hoje há inúmeras escolas que há pouco dizia, que porque não têm recursos no segundo ciclo, não há professores com horário zero, horário incompleto, em que o professor é mesmo o mestre de escola e ele é responsável por todas as áreas, e na escola ao lado, às vezes no mesmo agrupamento, há aquilo que se chama a coadjuvação, ou seja, a monodocência coadjuvada. E mesmo dentro da monodocência coadjuvada, temos duas situações distintas. Há a escola que considera que quando está lá o professor que faz a coadjuvação, está também o professor titular de turma, o que tem lógica. Se há coadjuvação, tem que haver um coadjuvante e um coadjuvado. E há escolas que dizem, não, então já lá está o coadjuvante, o outro sai e aproveita-se essas horinhas para ir dar apoio para as turmas do lado. E, portanto, cada um faz a sua maneira, de acordo com os recursos que tem. Isto cria desigualdade, é evidente, portanto, porque depois os alunos têm uma situação absolutamente distinta entre escolas. E, portanto, pensamos nós que isto não pode continuar assim. Nós não somos favoráveis, ou pelo menos não temos para nós, que a monodocência tem que ser o professor que tem que saber tudo, tem que dar tudo, não é isso necessariamente. E até somos favoráveis à existência de equipas educativas. E as equipas educativas, para explicar um pouco melhor, mas tem sempre um professor titular de turma, tem sempre um responsável pela turma e pelas crianças, não é? E depois tem outros que, mais especializados em determinadas áreas, dão esse apoio e que têm que dar em várias turmas, evidentemente. Mas até isto tem que ser discutido. Agora, o que está a ser feito é absolutamente desorganizado e, portanto, não tem nenhum sentido que seja feito desta maneira, porque isto cria desigualdades entre escolas. O caso do inglês é um caso. O Sr. Ministro da Educação considera que vai haver inglês, o inglês é curricular e há um professor para dar inglês. Ok, considera isso. Mas isto é passarmos de um regime de monodocência para um regime de pluridocência, como já existe no segundo ciclo, só que havendo professores. Bom, então, mas passa a haver um de inglês, porque é que não passa a haver um de educação física? E um de português, e um de matemática? E não. Isto tem que ser discutido. Eu não estou a dizer que deve passar ou não deve. Agora, não pode é passar como estão a passar, não é? Porque senão, quer dizer, se houver lá, podem fazer se tiverem recursos. Isto não é nada. E, portanto, isto tem que ser discutido. Nós não confiamos no Ministério da Educação para fazer esta discussão, porque as discussões feitas no Ministério da Educação são sempre para atingir conclusões que
que já foram apresentadas antes de fazer a discussão. Recordo, por exemplo, a educação especial. O Sr. Secretário de Estado, João Granjo, anunciou que queria da educação especial, criou um grupo de trabalho e o grupo de trabalho concluiu que o Secretário de Estado, antes de criar o grupo de trabalho, já tinha dito que queria. Depois não fizeram nada, como é evidente. Porque o próprio Conselho Nacional de Educação contrariou muito daquilo que eram as conclusões do grupo de trabalho. Portanto, nós pensamos que o Conselho Nacional de Educação ou a própria Comissão de Educação da Assembleia da República, e são entidades a quem nós iremos pedir reuniões precisamente para apresentar estas questões, deverão pegar em mãos a discussão e fazê-la. Porque é gravíssimo o que está hoje a acontecer com esta disparidade e esta diferença. O que é que nós detectamos, já agora só para terem uma ideia, penso que é significativo, do levantamento que nós fazemos, o número de agrupamentos que nós fizemos e que eu estava a ver se eu tinha aqui, penso que está aqui, o número de agrupamentos em que nós fizemos o levantamento são 134, de todas as regiões, o que foi uma amostra que nós procurámos aqui ter em conta agrupamentos do litoral, agrupamentos do interior, agrupamentos nas grandes cidades como é a zona da Grande Lisboa, ou no interior mais desertificado, com escolas pequeninas que vão desde Odmira, no Alentejo, até a Guarda ou Vila Real. Pronto, tem esta diversidade. É um número muito significativo, é um número que se aproxima dos 20% do total de agrupamentos, portanto, para fazer um primeiro levantamento. Iremos continuar, mas ele já dá indicadores claros sobre o que é que acontece. Principais problemas que nós aqui detectamos. Encerramentos de escolas. E encerramento de escolas não é contra os encerramentos de escolas, nunca fomos, nem somos. E algumas delas devem encerrar. O que não podem é encerrar como quem abate árvores ou como quem deita abaixo qualquer coisa por razões, até agora, estritamente aritméticas, que ainda por cima depois não são respeitadas. Há muitas escolas com 40 e tal e com 50 alunos que são fechadas. Há centros educativos novos que são fechados. Ninguém se pode esquecer, por exemplo, em Castelo Branco, no Concelho de Idenha, o Centro Educativo de Relvas foi inaugurado em junho e encerrado em julho. Passou. Durou um mês. Não? Ninguém se pode esquecer que o professor Cavaco Silva e o Sr. Ministro da Educação estiveram numa terra chamada Esperança, no Concelho de Ponte de Sor, no Distrito de Porto Alegre, para falar da esperança do interior e das criancinhas daquelas terras, fez fotografar com as criancinhas ao lado e, passado um mês, a escola soube que ia fechar. Portanto, que esperança tão vã, não é? Claro que depois, como tiveram vergonha, porque a coisa ficaria um bocado mal, agora fica mais um aninho aberta. Mas a esperança não tem muito mais tempo de vida que este, não é? Portanto, os encerramentos. Qual é o grande problema dos encerramentos? É que não respeitam as cartas educativas municipais. Ou seja, o Governo, já vem de governos anteriores, pediu às câmaras que elaborassem as suas cartas educativas, precisamente com os movimentos de rede para os anos futuros, e depois, a seguir, ignorou completamente o que pediu às câmaras que fizessem e encerrou o que tinha que encerrar por razões aritméticas. E este é o grande problema. É um encerramento à margem daquilo que é a própria identificação que é feita pelos autarcas e pelas populações das necessidades. Pronto, percebemos todos que há sítios que devem fechar. Eventualmente até pode haver escolas com 50 alunos que podem encerrar porque há uma solução ao lado e uma com 6 ou 7 que é mais complicado. Mas aqui isso não interessa. O que interessa é fechar por razões aritméticas. E depois temos isto que, acho que, aliás, o próprio relatório do Conselho Nacional de Educação identifica como um problema, porque é que de há 12 anos a esta parte, não é de há 2, é de há 12 anos a esta parte, as sucessivas equipas ministeriais fecham em média por ano 500 escolas. É uma brutalidade. São quase 7 mil. Nós, quando vamos aqui aos vizinhos espanhóis, ou uma iniciativa qualquer, ibérica ou internacional, e dizemos que um paísinho como Portugal, na sua dimensão, no seu tamanhinho, tem conseguido fechar em 12 anos 500 escolas por ano, as pessoas, como é que isso é possível? São 7 mil. São 7 mil. Claro, o sacrifício sempre para quem? Para as crianças, que se levantam mais cedo e que têm que se deslocar e que estão fora de casa o dia todo. Portanto, a questão dos encerramentos está ali. A segunda questão, eu diria até, é daquelas que os professores, identificada mais pelos professores, os encerramentos muito pelas populações, mais identifica neste levantamento, é de facto a questão das turmas heterogéneas. Esse é um problema, e eu há pouco dizia, porque uma turma com 2 anos de escolaridade, com 26 alunos, com alunos com necessidades educativas especiais, não é a mesma coisa que trabalhar, mesmo que seja com os 26 alunos, com uma turma homogénea. Aliás, é uma coisa muito diferente. E o certo é que nós, do que temos, podemos dizer que, por exemplo, se na zona da Grande Lisboa ou no Grande Porto, esta é uma situação pouco relevante, porque também há uma concentração maior nas escolas, por exemplo, no Alentejo ou na região centro, por exemplo, na região centro, o número de turmas que neste momento têm mais de 2 anos de escolaridade é superior a 40%.
e no Alentejo aproxima-se desses 40%. Na globalidade, e depois fazendo, portanto, aqui o cruzamento com os dados todos, podemos dizer que neste momento 1/3 das turmas que existem no nosso país, do primeiro ciclo de ensino básico, são turmas que têm vários anos de escolaridade. Pelo menos 2, em alguns casos mais, e, portanto, este é um problema muito complicado para os docentes. Outra questão, de facto, é a própria dimensão das turmas. A própria dimensão das turmas, porque é uma coisa também curiosa e que mostra bem a forma demagógica como o Ministério da Educação e o Sr. Ministro Democrático gostam de se referir às coisas. O Ministério da Educação tem identificado, e é verdade, talvez onde se nota mais, o primeiro ciclo de ensino básico como sendo o setor, não é? Onde há um maior decréscimo do número de alunos. E até uma coisa um bocado preocupante, dada a dimensão, porque não são apenas os que já não nascem, são também todos aqueles que, tendo nascido, foram obrigados a ir com os pais para o estrangeiro, por milhares deles, jovens, tiveram que emigrar, e essas crianças foram com eles, e não voltam. Né? E, portanto, não voltarão nos próximos tempos. E, portanto, aquilo que acontece é que o Sr. Ministro da Educação, por um lado, fala numa redução do número de alunos, que é uma coisa preocupante, mas, por outro lado, aproveita para aumentar o número de alunos por turma. Mas que coisa mais sem sentido. Então, mas se há menos alunos, mesmo que não quisesse baixar, no mínimo deixava ficar igual. Mas não, aproveita e aumenta. E, por exemplo, se uma turma com 2 anos de escolaridade tem os mesmos 26, uma turma com 3 ou 4 anos de escolaridade não pode ter mais que 19, muitas vezes tem, mas 19 alunos de 3 anos de escolaridade dentro de uma turma, o professor tem que repartir o tempo 1/3 para cada ano de escolaridade. Isto é de uma desigualdade brutal em relação, por exemplo, a um professor e aos alunos que só têm um professor para todos os anos de escolaridade. Dizer também que continuam, isso eu dizia há pouco, e é outra das questões, muitos alunos sem aulas, sem professor. É uma situação que tem uma expressão maior aqui na zona da Grande Lisboa, aliás, a própria comunicação social tem dado nota disso, não é? Mas também, de alguma forma, chamava-me a atenção aqui a minha colega Maria da Fé, que mesmo nas zonas do Alentejo e Algarve, no Sul, apesar de tudo, o levantamento ainda nos aponta que para o total de turmas que nós temos, cerca de 5% das turmas não tenham professores. A situação aqui é mais complicada, talvez também porque, como os encerramentos foram menores, não havia tantos horários zero e, portanto, as turmas ficavam e, eventualmente, o corpo docente teria mais idade, aposentando-se muitos, eventualmente também o impacto das próprias das rescisões, mas aqui é onde a situação está pior. E a questão é que, quando os professores forem colocados, agora, hoje, amanhã, não sei, falava-se esta semana, o problema pode não ficar resolvido, porque, como se sabe, todos os erros que este Ministério da Educação tem vindo a cometer sobre os concursos faz com que, e nem podia ser de outra forma, muitos dos professores, quando a sua situação for corrigida, vão poder fazer a opção entre o lugar que agora vão ter, o lugar que já tinham, através das colocações erradas, ou até os lugares que eventualmente deverão ter através de recursos hierárquicos que estão a decorrer ainda em relação à primeira colocação. Portanto, a colocação agora dos professores, e porque isso é a única forma de corrigir estas coisas, pode dar origem a mais uma dança de lugares. Não é? Além do mais, e isto nós passamos o tempo a bater, mas nunca é demais repetirmos, enquanto o Ministério da Educação insistir que a colocação de professores deve ser feita com as escolas ou os agrupamentos a colocar os seus professores, mais confusão vai dar. Porque o que é que vai acontecer? Quando saírem agora as bolsas de contratação de escola, esta próxima, há professores que, sendo os primeiros na escola A, vai ser o primeiro na escola A, B, C, D, E, F. Há pessoas que vão ficar colocadas em 5 ou 6, porque são bolsas independentes. E, portanto, como o professor só vai ficar numa escola, as outras escolas todas vão ficar sem professor, porque depois vai ter que ir buscar outro ao lado, que entanto pode já estar colocado. E uma coisa que é curiosa é que o que sempre deu mais confusão na colocação de professores foram as colocações ao nível de escola. E algumas pessoas, nomeadamente no Ministério da Educação, aproveitam as confusões que dão as colocações ao nível de escola para dizer lá está, o concurso nacional é uma confusão, nós temos é que ter colocações ao nível de escola. Isto é uma coisa espantosa, porque a lista nacional, ordenada por graduação profissional, que dizem assim, mas esse é um critério perfeito, esse da graduação profissional, não é? Claro que não é. Só que os outros são todos mais imperfeitos ainda.
porque dão mais estas coisas todas, que ainda ontem nos levaram à Provedoria de Justiça, mostrando que há subcritérios de contratação que são até inconstitucionais e que foram usados agora. E vamos ver se isto não vai significar anulação. E, portanto, agora imagine-se, a estranha confusão que se deu foi porque houve 200 agrupamentos, 200 e pouco, que fizeram contratação de escola. Se o Ministério passar isto para 900, eu quero dizer uma coisa, vai ser o fim do mundo. Aliás, para o ano, estamos preocupadíssimos porque com a incompetência do Ministério da Educação, e nós achamos que atrás do Sr. Diretor-Geral que ia o Ministro dos Estados também, que era pelo simples não era melhor, porque vale mais prevenir que remediar. Para o ano não há só concurso de contratação inicial e de reserva de recrutamento e BCEs. Ao ano há concurso interno geral para todos os professores do quadro e há o primeiro concurso de vinculação para os que têm os 5 anos completos sequenciais, aquilo tudo. Ou seja, para o ano não são 2% ou 3%, como diz o Sr. Ministro, de professores em concurso. São 100%. Se calhar as aulas começam só no mês de maio. Sim, não mais para a frente um bocadinho, em vez de ser só em novembro, não é? E, portanto, isto tem que ser alterado, estes regimes de concurso, senão isto vai ser uma confusão, não é? Podemos passar do caos para o fim do mundo, que é sempre uma coisa mais complicada. Dizer ainda que outra das questões, portanto, ainda que se colocam, tem a ver com os alunos com necessidades educativas especiais. Como disse, em nome de uma racionalização e de uma boa gestão, racionalização dos recursos e uma boa gestão, não é, da coisa pública, a lei não é cumprida. E, portanto, encontrar alunos com necessidades educativas especiais que têm no seu plano, no seu PEI, portanto, no seu plano educativo individualizado, a dizer que carecem de ter turma reduzida, bom, desrespeito por isso é o que mais há. Turmas com 3, com 4, com 5, com 6. Nós sobre isso estamos a fazer um levantamento só sobre a educação especial, que dentro em breve vamos também aqui apresentar, porque isto exige já um estudo maior e, sobretudo, nós queremos que estabilize, porque como falta colocar professores, não vamos aproveitar essa falha para dizer, estão a ver, não, vamos deixá-los colocar. Depois vamos dizer qual a situação. Porque estas turmas não podiam ter mais que 20, nem mais do que 2 alunos com NEE, com necessidades educativas especiais. E depois dizem-nos na administração, está bem, mas 2 também, então, mas não é por ter 2 ou 3, se tiver 3 não tem mal. Mas então assumam, digam assim, então em vez de 2 a lei passa a dizer que são 3. Mas depois não nos venham com a conversa também, se são 3 podem ser 4. Então qualquer dia estamos nos 20. Portanto, este é um dos problemas muito identificados e sobretudo porque depois, e eu recordo, o Sr. Ministro da Educação disse, aliás, o Sr. Secretário de Estado, João Granges, na sequência do relatório de um grupo de trabalho que ele mesmo criou, que havia abusos. Havia abusos. As escolas estavam a sinalizar e a referenciar alunos como sendo alunos que necessitavam de educação especial e não precisam nada. O que eles precisavam era de uns apoios vistos. Não se percebeu bem o que era, se era uma cadeira, se era o quê, mas precisavam de uns apoios. E que, portanto, o que eles tinham que fazer era que limitar a educação especial aos alunos que efetivamente necessitavam das medidas de educação especial e depois ter lá uns apoios para os outros. Só que, e disso também iriam ser produzidos normativos para poder garantir esses tais de apoios, e essa, que nunca disse o que era, e essa tal educação especial, até hoje. Isto deste grupo de trabalho, eu recordo, o seu trabalho, portanto, o Conselho Nacional de Educação, ele também tem vazado sobre isto, temos que reconhecer que às vezes as coisas não correm bem. Porquê? Porque constituiu este grupo para dizer, para esse grupo ir legitimar a sua intenção em relação ao especial, só que uma semana antes o Conselho Nacional de Educação pôs cá fora um relatório sobre educação especial que deu cabo disto tudo a dizer que isto era uma vergonha a maneira como estavam as coisas a ser feitas, com muitos alunos a ficar fora dos apoios. E, portanto, o próprio Ministério acabou por não tomar medida nenhuma. E não tomou. E, portanto, neste momento, a situação relativamente à educação especial e a esses tais de apoios é exatamente a do ano passado, que já era uma má situação. E, portanto, o que é que agora acontece? Faltam pessoas para apoio, seja o que isso for, mas que não seja educação especial, e faltam as pessoas de educação especial. Portanto, estão muitos por colocar, sendo que o que mais há são colegas com a especialização que o poderiam fazer. Mas isso nós iremos dar com precisão depois e com situações concretas, portanto, os dados. Uma última nota, que também é referida pelos colegas, tem a ver com a questão das AEC. Vamos lá ver, nós todos percebemos que a escola pública necessita de ter uma resposta social adequada às necessidades das famílias. Aliás, eu diria até que o facto de não ter tido durante muitos anos é que levou a que muitos colégios privados tivessem tido o protagonismo que tiveram. Portanto, a questão não era ter o melhor ensino,
terem melhores professores, terem melhores... Não, a questão é que, depois das aulas, tinham uma resposta que a escola pública não tinha, não conseguia ter. E, portanto, deveria ter, deve ter e é necessário que tenha. Agora, o que não se pode confundir é a resposta social, que tem a ver com a adequação à vida das famílias e, portanto, necessidades das famílias e dos alunos, com mais atividades curriculares, mais atividades escolarizadas. E a AEC é isto, ou seja, os alunos acabam as suas 5 horas de aulas, que estão previstas como sendo as curriculares, e depois a seguir entram em mais 2 horas de aulas. De aulas de inglês, de aulas de educação física, de aulas disto, de aulas, porque na verdade é disso que se trata, ou atividades escolarizadas, quando a componente social deveria ter, sobretudo, uma intenção mais de desenvolvimento de atividades lúdicas, de desenvolvimento de atividades de ocupação de tempos livres, culturais, etc. E não aulas. Aliás, há estudos neste país, feitos pela Comissão de Acompanhamento das AEC, que até atribuem ao facto de haver um excesso de atividades escolarizadas, por exemplo, o aumento da indisciplina nas escolas, porque os alunos não conseguem estar, crianças de 6 e 7 anos e 8 e 9, tanto tempo concentradas em atividades deste tipo. Obviamente que, desde o ano passado, houve, apesar de tudo, uma situação que melhorou. Não temos só que dizer que está mal. Porque foi o facto das AEC, embora ainda não seja assim no território todo, mas já é assim numa boa parte, eu diria a maioria, foram empurradas para o final do dia. Porque então, até aqui era muito pior. Havia alunos que tinham AEC, vamos chamar assim, o tempo livre. Ocupavam o tempo livre às 9 da manhã, com a piscina, com isto e com aquilo, e depois estavam a ter aulas às 5h30 da tarde. Porque, entretanto, as aulas eram empurradas com a AEC, não é? Isso aí é que não tinha sentido nenhum. E aí, os níveis de concentração e de capacidade de aprendizagem dos alunos eram completamente destruídos, não é? Portanto, isso aí ultrapassou-se, embora ainda surjam AECs intercaladas com a atividade letiva em alguns sítios. Há sítios onde as câmaras ainda organizam de uma forma que não é a correta. Ou os próprios agrupamentos. Mas eu diria que já hoje é exceção. Agora, mesmo assim, continua a constatar-se que a AEC tem a ver com currículo, aliás, chama-se atividade de enriquecimento curricular, e o currículo é para ser durante o período dos currículos, portanto, o período curricular e não durante o tempo de ocupação de tempos livres. E este é outro dos problemas que são muito colocados pelos nossos colegas e pelas pessoas, tanto pelas direções das escolas que responderam a este inquérito. Portanto, de uma forma geral, o nosso levantamento aponta para isto. Infelizmente, dizemos assim, é alguma coisa que não se esperava, pois não é. E este é um problema. É que aquilo que nós, infelizmente, deveria ser assim, o que é que nós não esperávamos e deveria ser exceção, o que não está bem. Portanto, as exceções deveriam ser estas disfunções, estas desorganizações, estas desregulações. Isto era excepcional. Não. É a norma, aliás, por isso é que o Sr. Ministro da Educação disse que o ano letivo começou com normalidade. Isto é a normalidade sobre isto. O que é exceção? O que é exceção, infelizmente, na educação hoje em dia? É as coisas funcionarem bem. É as coisas funcionarem nos prazos. São a organização das escolas de estar dentro daquilo que é, do ponto de vista pedagógico, aconselhável. E nada é assim. Portanto, o que é que nós esperamos? Que o Sr. Ministro da Educação, ou que o Ministério da Educação, eu até ousaria dizer, preferencialmente outra equipa, porque esta não percebe nada disso e também não quer perceber. Portanto aí, mas, aliás, aquela ideia que o Sr. Ministro da Educação tem feito, e fará por aí, de que se pode fazer mais com menos, que é uma espécie de se pode fazer omeletes para nós todos com ovos de codornizes, não é? Portanto, isso não acontece, podem-se fazer, mas só dá para muito pouca gente, não é? E por isso os cortes na educação são novos. Aliás, o relatório da OCDE, que agora foi divulgado, bem como o relatório do Conselho Nacional de Educação, falam nisso. Dizem que em 2009 as verbas para a educação se aproximavam dos 6 mil milhões de euros. E que em 2012, 2013, estavam em abaixo dos 4 mil milhões. Ou seja, hoje as verbas para a educação em Portugal valem menos do que o dinheiro que já entrou no nosso país para o BES. Ou até para o BPN, não é? Valem menos. E, portanto, os cortes têm sido os cortes que têm sido. E estamos a falar aqui no básico e secundário, depois na questão superior, como se sabe também, os cortes têm sido enormes, mas tendo em conta a conferência, portanto, a imprensa hoje é aqui sobre o primeiro ciclo de ensino básico, a este nível tem sido assim. Já tivemos verbas na educação que valiam quase 6% do PIB, hoje valem um pouco mais de 3%.
quando nós ouvimos os colegas brasileiros a discutir se 10% do PIB na educação deve ser para a educação ou só para a escola pública, vejam lá o atraso em que nós estamos em relação ao que se debate e discute no mundo. E, portanto, isto tem consequências. Não é? Aliás, o próprio estudos dizem, aliás, a OCDE fala nisso, por exemplo, no ensino básico, do primeiro ao terceiro ciclo, não é? Aquilo que se investe em Portugal por aluno, o Estado, é pouco mais de 4.000 euros por ano, quando a média na OCDE anda nos 6.200 euros por ano. Estas coisas pagam-se, obviamente, pagam-se porque se há menos recursos, pode haver muitos recursos e uma má gestão. Isso pode haver. E tem havido em muitos momentos. Agora, quando não há recursos, também não há gestão que lhe valha, neste sentido de promover qualidade e ofertas educativas que, de facto, correspondam às necessidades efetivas dos alunos, das crianças, dos jovens e do país. E, portanto, é disso que se trata. O primeiro ciclo é logo como primeiro ciclo de todo um processo e de todo um percurso escolar, é logo o primeiro a levar a primeira grande talhada e onde tudo vale. Tudo vale. A monodocência enquanto chamada é uma coisa ótima, mas como não há dinheiro, só se faz onde tiverem lá gente para fazer. E é assim que se consegue fazer uma boa gestão e, neste caso, consegue fazer, não mais com menos, mas cada vez menos, porque não há com o que fazer.